No ano de 1976, na Argentina, ocorreu o golpe militar que marcou o país por ter instaurado o que hoje conhecemos como uma das mais sangrentas e cruéis ditaduras da história da América Latina. Após o falecimento do então presidente Juan Domingo Perón, no dia 1º de julho de 1974, sua mulher e vice-presidente da Argentina, Maria Estela Martínez de Perón, popularmente conhecida como Isabelita, não conseguiu conter as distintas facções e grupos de direita e de esquerda que começaram a se enfrentar nas ruas, gerando uma sensação de caos na sociedade, o que levou a um aprofundamento da crise política, econômica e social que crescia cada vez mais no país. Toda essa radicalização nas ruas fez com que uma parcela da sociedade passasse a apoiar a ação da junta militar, que em 24 de março de 1976 aplicou o golpe e instituiu uma ditadura militar na Argentina, comandada pelos chefes das Três Armas, o tenente-general Jorge Rafael Videla, do Exército, o almirante Emílio Eduardo Maceira, da Marinha, e o brigadeiro Orlando Ramon Agosti, da Aeronáutica. A perseguição à oposição, que era considerada pelos militares como subversão de esquerda, foi além dos grupos guerrilheiros e significou uma violação dos direitos humanos constante, através da tortura, do assassinato, do exílio e do desaparecimento forçado, praticados pelos militares dentro dos centros clandestinos de detenção. Ao mesmo tempo em que os militares praticavam horrores escondidos da população, ainda era difundida uma ideia na sociedade de luta contra os guerrilleiros y de caza aos subversivos. Además, justo ese año 78, yo trabajaba como maestro en una escuela y llegó a las escuelas una instrucción que yo creo que debe estar en internet, casi con seguridad, de cómo detectar lo que la dictadura llamaba subversivos, delincuentes subversivos en las escuelas. Era como un libro que era obligatorio leerlo en reuniones de maestros. ¿Me entiendes? Y esto fue en el mismo año 78, ¿no? Com o passar do tempo, os militares começaram a perder o apoio inicial que recebiam de uma parcela da sociedade, justamente por conta do desaparecimento de muitas pessoas. Parte da população sabia que esses desaparecimentos eram forçados pelos militares, que sistematicamente sequestravam e torturavam pessoas. Isso fez com que começassem a eclodir movimentos contra a ditadura. Nesse momento, os militares começavam a perder o controle da população, e foi no Mundial de 1978 que o presidente Videla encontrou a melhor maneira de reunir a população e tirar a atenção das atrocidades que seu governo praticava. Não havia um discurso fixo do governo para vender a Copa à população. Foi muito mais uma atuação e a forma como se montou o espetáculo que encantou o povo e fez com que este esquecesse um pouco da luta. Assim como no Brasil, o futebol na Argentina é muito popular e representa uma paixão que nasce com o argentino. E por isso tem tanto poder, para ser capaz de entrar na mente dos argentinos e fazê-los esquecer, nem que por um instante, de tudo o que os militares faziam naquele país. Sendo assim, houve uma divisão da população entre aqueles que seguiram lutando contra a ditadura e que queriam que a Argentina perdesse, pois uma vitória significaria também a vitória de Videla, e aqueles que se encantaram pela chegada de um Mundial e pela possível chance de a Argentina ganhar seu primeiro título de Copa do Mundo, e acabaram esquecendo da luta, por não poderem renunciar ao sentimento nacionalista de apoio à seleção. Assim, se formou um sentimento muito contraditório no país, pois ao mesmo tempo em que o povo torcia e apoiava a seleção, também estavam tristes com a situação. Y la verdad es que, aunque el momento era de mucha contradicción, porque Argentina es un país, como Brasil, muy futbolero, se dice acá, donde el fútbol se vive con mucha pasión, y pensar en un mundial en la Argentina y pensar en que Argentina podría ganar ese mundial, bueno, a mí me entusiasmaba mucho, pese a que yo sabía que estábamos viviendo los primeros años de dictadura, de una dictadura la más sangrienta que tuvo el país, y sabía inclusive que había desaparecidos que se estaban llevando a gente de mi edad,
un poquito más grandes que yo. Inclusive yo tengo una prima desaparecida y que ya había sido desaparecida fines del 76, pero nunca nunca dejé de tener esa contradicción tan fuerte de saber cuánto a esta dictadura, a los militares que estaban gobernando, les sirvió este mundial y les servía más inclusive ganarlo. Pero yo quería sentir que el mundial lo ganamos nosotros, el pueblo, y no el gobierno. La cuestión de ser el país anfitrión era distinto porque era muy evidente cómo la dictadura estaba usando eso para lavar, para limpiar su imagen. Eran sentimientos distintos. El deseo de que el equipo gane, el gritar los goles, el festejar, pero un rechazo a el uso que la dictadura estaba haciendo internacionalmente de esa copa. ¿Me entiendes? Pero eran sentimientos distintos y paralelos. Los dos eran sentimientos fuertes. Mi rechazo al uso que la dictadura estaba haciendo no evitaba, no impedía que yo quisiera que Argentina gane y celebrara los triunfos y los goles. La cuestión de ser el país anfitrión era distinto porque era muy evidente cómo la dictadura estaba usando eso para lavar, para limpiar su imagen. Eran sentimientos distintos. El deseo de que el equipo gane, el gritar los goles, el festejar, pero un rechazo a el uso que la dictadura estaba haciendo internacionalmente de esa copa. ¿Me entiendes? Sí. Pero eran sentimientos distintos y paralelos. Los dos eran sentimientos fuertes. Mi rechazo al uso que la dictadura estaba haciendo no evitaba, no impedía que yo quisiera que Argentina gane y celebrara los triunfos y los goles. Mesmo assim, ainda havia outra parte da população que conseguia enxergar o interesse dos militares por trás da Copa, mas principalmente por conta do medo, que era muito difundido naquela sociedade, se evitava falar mal sobre a ditadura ou sobre os militares, pois se alguém fosse pego em protesto ao governo, seria mais um caso de desaparecimento, morte e tortura no Estado. El Mundial se disputó después de 2 años de esa dictadura y yo era muy consciente que ya sabía que era una dictadura muy sangrienta, como te decía antes, sabía que había desaparecidos, que había ellos hablaban de enfrentamientos, pero en realidad iban a buscarlos a los militantes políticos, hayan sido guerrilleros o no, los iban a buscar a sus casas, los arrancaban de sus casas, torturas, todo eso se sabía, aunque no se hablaba de eso, era muy hay una cosa que es autoconservación. Uno sabía que no podía hablar con cualquier otro que no conociera sobre ese tema, porque ese otro podía ser como un enemigo, un peligro. Uno se podía poner en peligro si hablaba con alguien que no conocía demasiado sobre ese tema. Sendo assim, na época da Copa, a imprensa nacional não publicava nada sobre a ditadura por conta da censura, mas com a chegada do grande evento, a Argentina começou a ser mais vigiada por alguns países da Europa, como a Holanda e a França, que passaram a apoiar os grupos de militância política, após receberem uma série de denúncias contra as violações de direitos humanos que ocorriam no país. Desse modo, foi organizada uma comissão de direitos humanos, que foi à Argentina para investigar as denúncias feitas no exterior, mas quando essa comissão chegou no país, o presidente Vilela já havia dado um jeito de esconder os presos políticos
e como resposta à Comissão de Direitos Humanos, o presidente lançou o slogan "Somos derechos e humanos", como se não ocorresse nada de errado naquele momento, fazendo com que a comissão saísse do país com as mãos abanando. Videla conseguiu de certa forma reproduzir uma imagem da Argentina como um país em festa, mesmo que outras pessoas ao redor do mundo agora também soubessem das torturas, dos sequestros, dos assassinatos e de todas as outras práticas dos militares argentinos. De volta ao cenário nacional, no dia 25 de junho de 1978, a Argentina se sagrava a grande campeã da Copa do Mundo, um título que, por mais que tenha sido extremamente duvidoso e contestado, após resultados e partidas improváveis como uma goleada de 6-0 no Peru, foi um título que a população argentina considerava legítimo. A vitória da Argentina na Copa significou também a vitória dos militares, pelo sucesso que o evento havia se tornado. Nessa hora, ficou provado o uso do futebol como um instrumento político e de manipulação das massas. Dentro do estádio monumental de Núñez, onde ocorreu a final da Copa, que fica a 700 metros da ESMA, um dos principais centros clandestinos de detenção, víamos uma grande festa, e nas ruas a população ia festejar o título inédito. Cuando salió campeón me alegré mucho y fui a festejarlo como todo el pueblo. Nos reunimos en el centro de la ciudad, miles de personas y bueno, como te decía, sentíamos que el campeonato del mundo lo habíamos ganado nosotros, el pueblo argentino y no el gobierno argentino. Parecia que todos haviam se esquecido do que a ditadura praticava, e agora todos festejavam unidos, sejam militares ou guerrilheiros. Com o título da Argentina, a luta contra a ditadura foi esquecida, e a população comemorava junto aos principais líderes genocidas. A imagem dos 3 líderes da ditadura, Videla, Agosto e Macera, comemorando o gol da Argentina, nos causa incômodo. O momento capturado é o exato momento em que eles gritavam gol, mas certamente podemos dizer que sua alegria não estava apenas no fato de a Argentina ter vencido a Copa, mas também no sucesso que esta teve em distrair a população, funcionando exatamente como Videla imaginava, para tirar a atenção do povo das ações dos militares, criar uma imagem externa da Argentina como um país em festa e esconder os reais objetivos da ditadura. E para a população, que neste momento era manipulada, após perceber o que a Copa de 78 significou, só restou o arrependimento y el repudio a los militares. El sentimiento era de gran alegría, porque era como un sentimiento generalizado, ¿me entiendes? No me acuerdo qué hice yo para conmemorar. Seguramente salí a la calle, en ese momento yo tenía 2 hijas, una de ellas muy pequeñita, pero otra vez la contradicción de ver una gran alegría, pero un rechazo de ver al presidente, a los militares que llevaban adelante la dictadura, festejando en la cancha de River, que es donde se jugó la final, ¿no? Pero algo nos hacía como llevar los 2 sentimientos al mismo tiempo. Hoje em dia, fica difícil definir qual o legado desse evento histórico. Para aqueles que sobreviveram, o que lhes vem à cabeça não é um arrependimento, mas um erro em ter deixado a luta contra a ditadura de lado nesse período. Porém, ao mesmo tempo, ainda sentem que a vitória na Copa foi legítima, incontestável e necessária. Voltamos então àquela contradição entre o amor pelo futebol e a revolta contra os militares. Yo ahora tengo 55 años y cuando fue el Mundial tenía, como te dije, 17, 18. Ese joven de 17, 18 tenía deseos de festejar más el Mundial sabiendo lo que estaba pasando. Sabiendo que inclusive había jóvenes de 17, 18, 19 que estaban sufriendo eso mismo. Visto desde mí, desde hoy, la verdad es que
no siento arrepentimiento, pero es un sabor agridulce, porque por supuesto que estoy contento de que ganamos la Copa y que luego en el 86 volvimos a ganarla ya en democracia y no en dictadura, pero ese sabor amargo, agridulce, no se me fue. Y la verdad es que esto es algo que uno va a llevar consigo toda la vida. Eso, me has hecho emocionar un poco.